Se eu for falar com adolescente do mesmo jeito que eu falo com idoso, provavelmente a minha consulta ela vai ficar um pouquinho chata. Se eu for falar com idoso do mesmo jeito que eu falo com adolescente, isso pode soar um pouco desrespeitoso, talvez, tá? Então você tem que ter uma postura. Que tipo de postura que eu costumo adotar com os meus pacientes? Com o medo de atender. Jeff, eu quero ter esse resumo que você está fazendo. É só ficar comigo até o final da live, beleza? Fica comigo até o final da live. Eu vou passar as instruções para vocês e aí você consegue ter acesso a esse documento, porque ele tem uma senha. Esse documento vai ter uma senha, rapaz. Eu vou falar a senha no final da live. Pessoal, primeira coisa que eu separei aqui para a gente discutir é sobre a postura que você tem que ter com o seu paciente. Como assim a postura que você tem que ter com o seu paciente? Você vai atender pacientes, por mais que você tente segmentar o seu atendimento a uma determinada população, você vai atender pacientes que vão ter um trato, uma cultura diferente. E isso você vai perceber ao longo da conversa que você tem com ele. Então, por exemplo, aqui no consultório, eu atendo adolescente, eu atendo adulto, eu atendo idoso. Eu atendo 3 faixas etárias bem distintas, certo? Se eu for falar com adolescente do mesmo jeito que eu falo com idoso, provavelmente a minha consulta ela vai ficar um pouquinho chata. Se eu for falar com idoso do mesmo jeito que eu falo com adolescente, isso pode soar um pouco desrespeitoso, talvez, tá? Então você tem que ter uma postura. Que tipo de postura que eu costumo adotar com os meus pacientes? Obviamente, eu tento não falar palavrão. Mesmo aqueles meus... eu não falo palavrão ao longo da consulta, não pode, velho, não pode, simplesmente não pode. Evite ao máximo falar gírias, do tipo que eu tô falando agora com vocês, evite ao máximo falar gírias. Que mais? Deixa o paciente falar bastante. Como assim deixa o paciente falar? O paciente ele quer se expressar, ele quer falar sobre as dores dele. E você está no momento de ouvir e captar o máximo de informações do seu paciente, tá bom? Que mais? Por mais que eu atenda, eu tenho muitos amigos que eu atendo aqui no consultório e eu poderia estar falando com esses meus amigos de coisas do dia a dia. Afinal de contas, tem amigos que eu atendo no consultório que eu converso com eles como pacientes, mas também converso com eles como amigo mesmo. Só que assim, o momento da consulta é o momento em que eu só quero obter informações relativas ao tratamento nutricional do meu paciente. Não é legal você ficar desviando a conversa para, você lembra aquele dia que a gente jogou bola? Cara, não é legal você ter esse tipo de postura com o seu paciente. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá no nosso resumo. É importante você adotar um linguajar compatível com o perfil do paciente. Por exemplo, como assim compatível com o perfil do paciente? Vamos falar de profissão agora. Eu atendo paciente idoso. Eu atendo paciente idoso que... Idoso não, idoso. Eu atendo paciente idoso que é, por exemplo, economista. O cara é economista. E eu atendo paciente idoso, por exemplo, que é médico. Olha só. Quando eu vou falar com um paciente idoso que é economista, eu devo, aliás, simplificar ao máximo possível os termos ali voltados para a nutrição, deixar tudo bem mais mastigado. Mas quando eu atendo paciente que é médico, por exemplo, tudo que eu falo é bastante provável, mas é bastante provável que a maior parte dos termos que eu vou utilizar com ele consiga entender. E até é interessante quando você atende pacientes da área da saúde, como por exemplo médicos, que eles fazem alguns questionamentos bastante pertinentes com a conduta, com a consulta nutricional, com o tratamento nutricional, utilizando ali termos técnicos. Então a conversa ela acaba fluindo de maneiras distintas. Então por isso que eu falo, é muito importante você entender qual que é o perfil do paciente que você está atendendo naquele momento. Beleza? Então vamos colocar tudo isso aqui, ó.
Se você está no linguajar compatível com o perfil do paciente, que de maneira genérica poderíamos exemplificar, poderíamos estratificar pela faixa etária, cultura, profissão, gênero, entre outros. Que mais que é importante você ter como postura? Ah, detalhe. E aí tem muita gente que começa a atender e aí de repente fala, bom, eu vou ser o mais sério possível com essa pessoa, mesmo a pessoa não sendo séria. E aí acaba vestindo aquele personagem. Cara, eu já tentei vestir personagem quando eu comecei a dar aula. Eu tentei ser sério quando eu comecei a dar aula. Quem já teve aula comigo, a maior parte de vocês sabe que, tipo, não imagina o Jeff tentando dar uma aula sério. Era horrível, velho. Era horrível. Você vestir um personagem que não é você também não se sustenta, tá? Então toma cuidado quando você tenta disfarçar alguma coisa que você não é. Então, por exemplo, eu me acho, modéstia à parte, uma pessoa divertida. Então a minha consulta, ela tende a ser um pouco divertida, entre aspas, assim. Então às vezes eu solto umas piadinhas ou outras, é claro que de novo, não vou contar piada suja pro meu paciente. Mas eu não tento vestir um personagem que eu não sou, tá? Então isso é muito importante você adotar quando você for atender o seu paciente. Vou colocar aqui, ó, dica do Jeff. Se por um lado você deverá tomar cuidado com o linguajar e a sua postura, por outro lado, tome cuidado ao tentar assumir um personagem. Ponto. Lembre-se, personagens não se sustentam por um longo tempo, tá? Então isso é muito importante. Olha lá, a participação da galera no YouTube, você que está no Instagram. Cara, nossa live de hoje está fazendo aí uma série de lives, um intensivão de lives sobre nutrição e carreira, tá? A live de hoje é o que você tem que fazer para acabar com o medo de atender. Por que eu pensei nesse tema de live? Porque é uma das dores que eu sinto dos meus alunos e ex-alunos e colegas. Falam, cara, eu me formei e agora, como que eu faço para atender? Principalmente aquela galera que se formou em período da pandemia, em período em que não tinha estágio direito. Então essa galera tem muito dessa dor, não teve esse contato ao longo do estágio com pacientes, e aí se formou e agora, tá? Então a ideia dessa live é ajudar vocês. Pessoal, vamos lá, participação no YouTube, Cadu. Quando eu atendo amigos, às vezes conversamos assuntos aleatórios. Pior que eles mesmos puxam esses assuntos. Cadu, é natural com que, se você vai atender um amigo, às vezes puxa um assunto aleatório, o seu paciente puxa esse assunto aleatório, seu amigo puxa esse assunto aleatório, ou até mesmo você, num momento ali, puxe esse assunto aleatório. Cara, é natural isso acontecer, afinal de contas é seu amigo, né? Você nutre um sentimento de amizade por essa pessoa e você tem alguma história com essa pessoa. Mas toma cuidado com isso, porque afinal de contas, agora pensando do ponto de vista comercial mesmo, afinal de contas, isso pode aumentar o tempo da sua consulta e aí pode encavalar suas outras consultas, suas outras tarefas. Lembra que o momento da consulta serve para você extrair o máximo de informação do seu paciente, para que aí então você consiga conduzir ali esse seu paciente de acordo com a estratégia nutricional, com os objetivos que você traçou, tá? É natural isso acontecer, mas toma cuidado.